Hoje é domingo, é dia do Senhor, 25º domingo do tempo comum. Queridos e amados internautas, você é convidado neste domingo para participar da Santa Missa e celebrar com alegria os mistérios da Palavra de Deus neste domingo, que é mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, e nós celebrarmos com muita piedade esta palavra que nos corrige, que nos orienta, que poda-nos em nossa fé, para que sejamos como uma árvore que é podada e cresce sempre mais, para dar frutos. E os frutos da Palavra de Deus serão sempre seguros no coração de quem se abre para Deus, para escutar, para proclamar e para pôr em prática a Palavra de Deus. Na missa deste 25º domingo do tempo comum, a primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, 17 a 20, nos fala que a vida do justo incomoda a vida do ímpio e que o ímpio trama ciladas para prejudicar o justo. Diz assim a palavra de Deus literalmente. Depois isso foi o que aconteceu com Jesus. Portanto, esse livro sapiencial da sabedoria revela aquilo que aconteceu na vida do Senhor e que acontece também na vida de cada um e de todos nós que seguimos Jesus. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensa e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. Isso aconteceu com Jesus. E o socorro de Jesus se deu com a ressurreição, com o reconhecimento da sua divindade, com a sua gloriosa ressurreição. Claro que ele foi perseguido, claro que ele foi condenado à morte vergonhosa e morte de cruz. E claro que a vida do justo incomoda o ímpio. Isso acontece e vai acontecer sempre. Cabe a nós sermos justos e não ímpios. Cabe a nós vivermos como justos e não como ímpios, assim como o Senhor incomodou a tantos ímpios porque não viviam na verdade, na justiça, na ética e na procedência de um bom cristão. O salmo de hoje é o Salmo 53, é o Senhor que sustenta a minha vida, é Ele que nos dá força, é Ele que nos resgata da morte, é Ele que ampara, quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor que sustenta a minha vida, diz o Salmo 53, tenhamos portanto esta confiança de que o Senhor sustenta a nossa vida. A segunda leitura também do apóstolo São Tiago, capítulo 3, versículo 16, 4 a 3, diz que o fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Sejamos promotores da paz. No mundo de tanto conflito, de tanta guerra, de tanta competitividade, onde as pessoas são capazes de tudo para passar por cima das outras, para conseguir seus objetivos, são capazes de tudo, que até o Cristo e nós cristãos duvidamos do que são capazes os ímpios para obterem êxito em seus projetos humanos e meramente competitivos, que nem sempre condiz com aquilo que a fé e que a justiça de Deus traduz para nós. Portanto, sem parcialidade, sem fingimento, cheio de misericórdia e de bons frutos, assim deve ser a sabedoria que vem do alto. Antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Procedamos assim e faremos sempre a vontade de Deus. De onde vêm as brigas entre vós? Pergunta o autor sagrado São Tiago. De onde vêm as guerras? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter, matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito, brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Então a palavra é bem clara
e é bem clara para a nossa vida, que deve ter sempre o único desejo de fazer a vontade de Deus e de praticar a justiça e a paz. No Evangelho, Jesus, relatado por São Marcos, capítulo 9, 30 a 37, assim nos diz: o Filho do Homem vai ser entregue, e se alguém quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve a todos. Estavam discutindo no caminho de Cafarnaum quem era o maior entre eles. E Jesus, chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior entre eles. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. E em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, portanto, Jesus disse aos seus discípulos que atravessava a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Portanto, os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar a Jesus. E aí, o Evangelho de hoje é uma explicação, mais uma vez, Jesus antecipa e prenuncia propedeuticamente a sua morte e a sua ressurreição. Que nós aprendamos neste domingo, com a palavra de Deus, a crermos neste Jesus que prenunciou sua morte, mas também prenunciou a sua ressurreição. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Esta é a nossa fé e é isso que nós devemos viver. Desça sobre vós, internauta amigo, neste domingo, dia do Senhor, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.